Havia uma família que tinha aquele costume interessante de, naquela semana que antecede o Natal, por ali na semana do próprio Natal, eles colocavam a árvore no centro da sala e daí aquela família de 4 membros colocavam os presentes embaixo para na noite de Natal, à meia-noite, de 24 para 25 de dezembro, eles abriam os presentes. Mas esta família estava enfrentando uma crise financeira muito grande, eles tinham tido perdas terríveis, eles estavam economizando dinheiro e resolveram fazer algo muito simples. E aí então a filha mais nova quis dar um presente para o seu pai, mas ela fez algo que o pai não gostou. Ela pegou uma caixa toda trabalhada que o pai tinha e o pai não queria que tivessem mexido naquela caixa, mas ela pegou a caixa sem o pai saber. Como se não bastasse, ela foi também nos guardados do seu pai e colocou e pegou um papel dourado que o pai guardava. O pai juntava papéis de presente por causa do tipo de trabalho que ele exercia e que ele precisava muito daquilo. Aquela menina foi lá e pegou o papel mais caro e ali então levou para o seu quarto e encapou aquela caixa. E qual não foi a surpresa? Quando o pai viu na véspera do Natal, a menina vai e entrega-lhe o presente. O pai ficou muito bravo. Mas minha filha, essa caixa não era para usar. A menina levou um choque. Você ainda pega o meu papel? A menina levou outro choque. Ele abriu aquela caixa, a tampa, e não tinha nada dentro da caixa. Aí ele ficou mais indignado. Mas minha filha, ainda você me dá uma caixa vazia. Ela disse, não papai, essa caixa não está vazia. Eu enchi ela de beijinhos e coloquei o meu próprio coração dentro dela para dar de presente a você. Aquele pai desmoronou. Aquele pai ficou muito chocado. E é muito interessante como nós podemos ofender os nossos filhos. É exatamente isso que eu quero falar com você nesta ocasião. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos cristãos da cidade de Éfeso, lá na Ásia Menor, lá no capítulo 6, no versículo 4, ele disse assim: Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, antes criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Veja que o apóstolo, ele recomenda que nós, os pais, não devamos provocar a ira dos nossos filhos. E como um pai pode provocar a ira do filho? O pai pode provocar a ira do filho quando o pai não demonstra o amor que tem pelo filho. Não basta pensar que ama o filho. É preciso dizer e é preciso ter ações efetivas. Como funciona um abraço de um pai? Como funciona um pai pegar um filho no colo, mesmo que esse filho esteja grande? Como funciona um beijo de um pai e de uma mãe para com o filho? O pai pode provocar a ira do filho quando não elogia o filho na hora que precisa elogiar. Um pai também pode provocar a ira de um filho quando ele critica o filho quando o filho erra de uma maneira exagerada. E também ele pode provocar a ira do filho a longo prazo quando não estabelece limites e também não critica quando o filho erra. O filho vai sentir-se que ele não faz diferença nenhuma para o pai, que as ações erradas dele não faz diferença nenhuma. Na verdade, um pai que faz assim, conforme um folheto
entregue pela polícia do Texas, lá nos Estados Unidos, esse pai, na verdade, está criando um delinquente, segundo aquele folheto. Quando o pai faz tudo que o filho quer, quando o pai não estabelece limites, ele está criando um delinquente. A longo prazo, esse pai também está provocando a ira do seu filho. A palavra de Deus, ela diz ainda, não provoqueis a ira. É um mandamento negativo. Mas também tem um mandamento positivo. Antes criai-os na doutrina, ou seja, na disciplina, no ensino da palavra de Deus. E como um pai vai fazer isso se ele não conhece? Como um pai vai criar o filho de acordo com a palavra de Deus se ele não adora a Deus? Se ele não tem o privilégio ou interesse de participar de uma reunião onde se ensina a Bíblia Sagrada? Como esse pai vai poder ensinar o ensino da palavra de Deus se ele não lê a Bíblia Sagrada? Como esse pai vai poder ensinar? Veja o prejuízo terrível que tem um pai, uma mãe, uma família que não se interessa pela palavra de Deus, que não vai a um lugar de culto onde possa se ouvir a palavra de Deus. Pais, criai os seus filhos na doutrina do Senhor. E aí ele continua ainda na admoestação também. O que é essa admoestação? É aquele aconselhamento carinhoso, aquele aconselhamento com lágrimas, aquele aconselhamento fundamentado, aquele aconselhamento com fulcro na palavra de Deus. Novamente, eu enfatizo a verdade de que o pai e a mãe precisam ter esse contato com a palavra de Deus, porque senão jamais ele poderá admoestar, aconselhar, consolar, edificar o seu filho. Então veja, Efésios 6:4. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Eu quero finalizar esta minha palavra pedindo a Deus a favor da sua família. Em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 4 e no versículo 6, a Bíblia diz que o Senhor estaria enviando um profeta no estilo de Elias, e o Espírito de Deus na vida deste profeta, ele converteria o coração dos pais ao coração dos filhos. O que Deus quer é converter o coração dos pais ao coração dos filhos. O desejo do meu coração é que essa conversão, essa volta, essa guinada, este comprometimento profundo da vontade do pai com a vontade do filho se estabeleça na sua casa, na sua residência, no seu lar. Eu quero orar para que você possa não provocar a ira do seu filho, que o seu filho possa voluntariamente querer te agradar, querer obedecer você. E isso só será possível com base na palavra de Deus. Eu desafio você a buscar uma igreja evangélica séria, onde existe o ensino da palavra de Deus, onde existe uma pregação séria da palavra de Deus. Somente assim o seu lar será completo, a sua casa será edificada. Se você desejar visitar uma das nossas congregações da Assembleia de Deus em toda a região de Maringá, nós temos 73 lugares de culto, onde você vê o endereço passando aí no rodapé do seu televisor. E neste lugar existe um ministro de confissão religiosa, existe um dirigente de uma igreja com uma mensagem poderosa para você, existe um grupo de crianças, de adolescentes, jovens de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.